E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site e podcast bibotalk.com. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu espero que você se inscreva nesse canal caso ainda não se inscreveu. Se é o primeiro vídeo que você assiste e gostar, já se inscreve, ative as notificações, porque toda semana tem aqui vídeos no canal, tem também o nosso podcast. Aliás, por falar em podcast, confere o que vai rolar amanhã no BTcast. Confira o que vai rolar amanhã no BTcast. Agora eu estou retomando o texto e aí eu tenho de novo o mesmo dilema. Esse dilema, na verdade, ele me demonstra que nós não temos uma identidade pura de um povo de Deus, de Israel, em todo o Antigo Testamento e em toda a Bíblia. Nós temos uma identidade em construção. Né? Então, o que significa hebreu? Nós vamos trabalhar isso lá no capítulo sobre esses patriarcas. Né? A gente vai trabalhar um pouco. O que significa hebreu? Hebreu ele tem um significado dentro da Bíblia que não é o que nós chamamos hoje. Então é isso. Espero vocês terça-feira às 15 horas em bibotalk.com. Então já sabe, não perca o BTcast de amanhã, porque a gente vai começar uma nova história, um novo projeto com o André Daniel Heinck e meus amigos, minhas amigas. Com certeza é o livro que você vai querer ter na sua estante em 2021. Bem, vamos responder então algumas perguntas. Inclusive o próximo BTesc eu vou responder perguntas só sobre sexo. Só sobre sexo, perguntas que a minha amiga Larissa Estrada fez no Instagram dela, a gente não conseguiu respondendo na mesa com os pastores, eu vou trazer para cá. Primeira pergunta: alguém se declarar profeta ou apóstolo e demais títulos pode ser prejudicial à comunidade? Cara, é difícil responder essa pergunta, mas de maneira bem genérica. Pode. Em que sentido? Porque quando alguém se autodeclara alguma coisa, ela tem um problema teológico aí, porque ninguém na Bíblia se autodeclara alguma coisa tirando o próprio Jesus ou o próprio apóstolo Paulo, que na verdade ele nem se autodeclara, né? É que o apóstolo Paulo tem um chamado mais místico, por assim dizer. O Senhor o encontra a caminho de Damasco, e aí Paulo fica um tempo fora, mas mesmo Paulo tem a chancela do seu ministério, ele procura, né, os apóstolos. Então ele não se declarou também apóstolo. Ninguém se declara apóstolo, ninguém se declara pastor, ninguém se declara profeta. Quem reconhece isso é a comunidade. Então, alguém se declarar profeta ou apóstolo pode ser prejudicial? Pode, por conta do fato de que a pessoa tem um ego muito inflado, a pessoa é centralizadora, a pessoa se acha demais, e isso pode trazer problemas para a comunidade. Repito, porque nós não podemos se declarar. Tipo, eu tenho certeza hoje em dia que eu tenho o dom de mestre, porque eu ensino. Então, mas por que eu sei? Eu não me declarei mestre. Não é nem a Fabapar, onde eu fiz o meu mestrado, que me declarou mestre. Não, quem me declara mestre são os membros da comunidade da qual eu faço parte. São as pessoas ao meu redor que falavam: Bibo, gosto da forma que tu explica. Cara, muito obrigado por ter explicado isso. É os comentários que eu vejo aqui nos vídeos. Cara, tu explica de uma forma simples. É a comunidade que reconhece o seu talento. É a comunidade que te ordena. Então, assim, alguém se declarar apóstolo, eu acho extremamente estranho, né? Ou alguns que se declaram patriarcas, né? Porque apóstolo já tá muito... virou modinha, né? Então o cara se declara patriarca. Então, assim, quem se declara alguma coisa, ele tem sérios problemas de autopercepção. Porque o cara se achar isso e se declarar, então isso pode trazer problemas bem sérios para a comunidade, porque o cara é um ególatra, o cara se acha, e isso pode comprometer a sua pregação. Então, nesse sentido, pode dar, ok? Porque ninguém se declara nada nas escrituras. É a comunidade que identifica o ministério, é a comunidade que diz o que você vai ser. Por isso que a gente precisa viver em comunidade. Então, se declarar profeta ou apóstolo, eu acho furada, porque quem é não precisa ficar dizendo que é. As pessoas reconhecem. Segunda pergunta aqui no BTS: o Behemoth e o Leviatã de Jó eram dinossauros? Olha aí. Gente, então, eu vou dar aqui a minha opinião, ok? Alguns vão dizer que são dinossauros, outros vão dizer que essas criaturas que estão lá em Jó 40, Jó 41, são criaturas normais, né? Tipo, o Behemoth é um hipopótamo e o Leviatã é um crocodilo, só que é uma linguagem hiperbólica. E outros vão dizer, que é a linha que eu sigo, que na verdade nós temos ali, tanto o Behemoth quanto o Leviatã, nós temos criaturas que denotam forças hostis do mal. Em que
sentido? Essas criaturas, principalmente o Leviatã, elas remontam a criaturas pagãs, por assim dizer, né? Quando o autor bíblico se apropria dessa criatura, ele está se referindo a um ser mitológico, entendido como um ser, como uma divindade ou como uma força hostil de outros povos. Então é muito comum no Antigo Testamento, tanto na linguagem poética de Jó, quanto nos poemas de Gênesis, é comum a citação de seres mitológicos de outras culturas. E por que o autor bíblico faz isso? Bem, ele faz para dizer que aquilo que para as outras culturas são forças hostis do mal, são criaturas, são seres, são deuses, para o autor bíblico não passam de criaturas criadas pelo próprio Criador, criaturas que o Senhor domina. Por exemplo, o Leviatã como uma força do mal, ou como alguém descrito aqui em Jó, um ser que não pode ser dominado, com várias características poderosas e tal. Então a pergunta retórica de Deus é, cara, tu pode domar, tu pode segurar o Leviatã? Não, tu não pode. E nas entrelinhas tá, cara, tu pode segurar o mal, tu pode conter o mal e a maldade? Não, mas eu posso. A pergunta retórica tem essa resposta. O ser humano não dá conta, mas Deus dá conta. Eu gosto dessa leitura porque tanto se você vai ler Gênesis, como se você vai ler Jó, é muito comum a utilização desses seres mitológicos de outras culturas. Então nós temos uma linguagem apologética. O que para outros povos é divindade, para nós não passam de criaturas do próprio Deus. Se liga nesse texto aqui. Deus se revela para Jó como o Senhor de todas as coisas, até mesmo das forças caóticas do mal. Aqui representada pelo Leviatã, que está na mitologia cananeia como Lotã, um monstro das profundezas, de 7 cabeças. O autor está usando figuras míticas dos povos de entorno e as usando para mostrar a soberania de Javé sobre todas elas. Isso, inclusive, é um processo de desmitologização, pois ao afirmar a soberania de Javé, ele desbanca a essência desses mitos, visto só o Senhor ser Deus. O resto é tudo criatura. Então é isso, gente. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre Behemoth e Leviatã, tem um vídeo meu aqui no canal também em que eu explico um pouco mais desse monstro marinho. O link está aqui na descrição deste vídeo, ok? Mas tem um vídeo lá que eu falo só sobre isso, explico mais detalhes e tal. Então, se você for colocar alguma dúvida aqui, que tal assistir aquele vídeo lá primeiro, hein? Porque aqui eu só tô dando uma canjinha e uma palhinha. Vamos para a próxima pergunta aqui no BTS. Como posso identificar se minha igreja é centrada no Evangelho? Então, primeiro você precisa saber o que é o Evangelho, você precisa saber o que é a igreja, você precisa saber se a sua vida está centrada no Evangelho. Mas você precisa entender essas bases para poder julgar se a sua igreja está ou não centrada no Evangelho. Mas uma igreja centrada no Evangelho prega o Evangelho. Jesus é o centro. Se prega a salvação pela graça. É uma igreja que demonstra o amor de Jesus nas suas atitudes. Uma igreja firmada no Evangelho vai demonstrar misericórdia, vai praticar misericórdia, ela vai ter os efeitos do Evangelho. Então é uma igreja que vai se preocupar com o órfão e a viúva, ou seja, vai se preocupar com os pobres. É uma igreja que vai perdoar, é uma igreja que vai ensinar essas coisas. É uma igreja que está mais preocupada com o desenvolvimento da espiritualidade do que com paredes e prédios e outras coisas. É uma igreja que não está preocupada em pregações modinha, mas prega a verdade e a pureza do Evangelho. Para isso, gente, recomendo demais vocês lerem Igreja Centrada, do Timothy Keller. Eu penso que se você quer entender o que é uma igreja centrada no Evangelho, você precisa ler o Igreja Centrada de Tim Keller. Bibo, não tem condições de comprar o livro agora, então vai lá ouvir todos os BTcasts Plus, inclusive eles estão aqui no YouTube também. Tem mais de 20 episódios falando sobre o que é ser uma igreja centrada no Evangelho. Aí vocês entendem porque eu fico indicando o material, gente? Porque algumas perguntas eu já respondi, mais de 20 horas de conteúdo que não dá para trazer aqui. Então quer saber o que é ser uma igreja centrada no Evangelho? Vai lá ouvir o BTcast Plus. Deus abençoe. Quer me fazer uma pergunta? Me segue lá no Instagram, se inscreva nesse canal, dá joinha, dá like, comenta qualquer coisa e vamos pro 100 mil.